Olá, eu sou Lorena Fernandes, coordenadora de relacionamento com o cooperado da Unimed Anápolis, e hoje nós vamos falar sobre medicina preventiva. Quais exames fundamentais que as mulheres devem fazer ao longo dos anos? A importância da vacina HPV para meninos, meninas, homens e mulheres. Para falar comigo hoje, eu trouxe o Dr. Gustavo Gugel, médico cooperado, ginecologista, faz parte do Conselho de Administração da Unimed Anápolis. Esse é mais um videocast da Unimed Anápolis. Dr. Gustavo Gugel, bem-vindo. Hoje a gente tem mulheres cada vez mais ocupadas, mães, cuidam da casa, trabalham e o cuidado com a saúde fica muitas vezes em último plano. O que a medicina preventiva pode ser aliada nesse controle, preservando a saúde da mulher? Na verdade, a gente com a prática, a gente vai notando que se a gente conseguir incutir na cabeça da pessoa que ela precisa ter hábitos saudáveis de vida, exames de rotina em dia, a gente consegue diminuir muito as doenças que a gente vê por aí. Eu costumo falar no meu consultório para as pacientes que se elas tivessem uma vida saudável, se alimentassem bem, não fumassem, não bebessem, fizessem exercício físico, controlassem o estresse, fizesse os exames de rotina da maneira correta, uma vez por ano, como a gente faz, eu posso te dizer assim, com tranquilidade, que 60%, 70% das patologias que a gente vê, a gente não viria mais. Nem falando tanto em questão de dinheiro, mas você imagina, se eu consigo detectar um câncer de mama no início, por exemplo, o tratamento é super tranquilo, eu tiro um pedacinho da mama da paciente, ela não precisa de rádio, ela não precisa de quimioterapia. Agora, se eu já detecto esse tumor avançado, essa paciente pode não sobreviver. Se ela sobreviver, ela vai passar por uma mastectomia radical e vai ser mutilada praticamente. Quimioterapia, radioterapia. Então, assim, as pessoas têm que entender essa importância de estar fazendo os exames de rotina, de prevenir, para que a gente possa tratar as doenças de uma forma muito mais tranquila. O que eu falo sempre no consultório é assim, não é que se você fizer seus exames de rotina, você vai evitar de ter a doença. Mas a gente vai conseguir pegar ela num nível, num ponto inicial, onde o tratamento é muito mais simples, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista financeiro. Doutor, o senhor falou sobre essa preocupação em detectar cedo essa patologia, mas o senhor acha que é uma questão cultural, por medo que as pessoas têm em procurar a doença? É o famoso quem procura acha? Na verdade eu posso te dizer assim, que pelo menos na minha área, e eu gosto muito da minha área porque vocês mulheres são muito fiéis aos exames, ao médico, a se cuidar, porque tratar homem é complicadíssimo. Homem, se você pede um exame ele não faz, se pede para voltar ele não volta. Então eu vejo que pelo menos na minha área, eu não tenho muito problema com essa questão de a paciente falar que não vai porque tem medo de achar alguma coisa. É lógico que tem uma outra, mas na maioria das vezes a gente não tem isso. Agora, isso é um problema realmente. Eu deixar de fazer um exame porque estou com medo de achar, quer dizer, eu estou empurrando um problema para frente que pode ser resolvido muito mais precocemente, de uma forma muito mais tranquila, né? Entendi. Doutor, são 19 anos de cooperativa. Isso tudo? Já. O senhor já está com 19 anos como cooperado. Fala a minha idade, não. Como cooperado. Qual a importância que o senhor vê do plano de saúde dentro da medicina preventiva? Fundamental, né? Porque é uma maneira, talvez é uma porta de entrada que as pessoas têm para que a gente possa estar fazendo esses exames preventivos. Então, se a pessoa tem um plano de saúde, um plano bom que dê para ela tudo que ela precisa, ela vai ter um pouco mais de facilidade para todo ano estar lá fazendo os exames dela, as consultas dela. Ela vai ter mais facilidade da realização dos exames, que a gente vê hoje, se a pessoa depender, por exemplo, do SUS. E, na verdade, para deixar aqui que eu sou um fã do SUS, eu acho que é uma estrutura extremamente importante e o Brasil é pioneiro nisso no mundo. Mas a gente sabe também um pouco da dificuldade, até porque eu atendo no SUS também, e eu vejo lá que, por exemplo, eu peço uma mamografia, o paciente vai voltar para mim com 60 dias. O plano de saúde dá para essas pacientes a facilidade de estar conseguindo fazer os exames no momento certo e rápido, de uma forma rápida, célere, para que a gente possa estar acompanhando isso mais de perto. Doutor, sobre esses exames preventivos, no seu trato no dia a dia, quais são os exames principais para a gente falar para quem está acompanhando a gente agora, que a mulher tem que fazer? Olha, isso aqui é lei.
todo ano você tem que fazer esses exames? Vamos dizer que o primeiro de todos eles, o exame de prevenção, que é o Papa Nicolau, que o pessoal conhece, que é o exame para a prevenção do câncer do colo do útero, que segundo a orientação do Ministério da Saúde deve ser iniciado aos 25 anos de idade. Eu tenho um pouco de restrição com essa orientação, porque eu me preocupo, por exemplo, aquela paciente que começou a vida sexual com 15 e vai fazer prevenção com 25. Então, assim, a orientação do Ministério da Saúde é que a gente comece a fazer aos 25, mas eu acho que, assim, o paciente iniciou a vida sexual, ela já precisa procurar o médico para começar os exames. Então, o exame de prevenção talvez seja o mais importante, e eu sou da época onde a medicina era muito exame físico e conversa. Hoje os médicos mais novos, eles estão deixando um pouco de lado essa história de examinar, de conversar com o paciente pedindo muito exame. Então, acho assim, o mais importante é o que você faz na consulta, a conversa, o exame físico. Em relação aos exames, então, a prevenção é a partir dos 40 anos o exame mamográfico é fundamental. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pela Febrasgo, que é a entidade que gere a ginecologia e obstetrícia no Brasil, a gente inicia as mamografias com 40 anos e fazemos essas mamografias anualmente. Diferente da orientação do SUS, que é para começar aos 50 anos e fazer de 2 em 2 anos. Eu me preocupo muito com essa orientação do SUS, porque entre 40 e 50 anos a gente tem de 15 a 20% de todos os casos de câncer de mama, então a gente vai estar deixando passar essas pacientes, a gente começar a fazer com 50 anos, e 2 anos para uma mamografia eu acho muito tempo. O tumor de mama ele dobra de tamanho em 6 meses, o que ele não faria em 2 anos? Então a mamografia a partir de 40 anos anualmente fazendo, e se essa paciente tem um histórico familiar de câncer de mama, talvez a gente inicie essa avaliação um pouco mais cedo, e eu acho que os exames laboratoriais fundamentais, diabetes, colesterol, tireoide, para a gente avaliar se essa paciente é de risco para alguma outra patologia que não seja ginecológica. O senhor falou sobre o câncer do colo de útero, né? De acordo com o INCA, esse é o terceiro tipo de câncer, né, que mais acomete as mulheres. O senhor falou um pouco, mas assim, o que a gente pode fazer mais para poder estar atenta a isso? Hoje nós estamos iniciando, hoje não, já tem um tempinho que a gente já está começando, e o SUS foi muito importante nisso, uma campanha de vacinação em massa nos jovens, meninas e meninos, entre 8 e 14 anos, inclusive o SUS cobre isso daí, da vacina do HPV. Então a vacina do HPV é fundamental, porque eu sempre falo para meus pacientes assim, se a gente começar a fazer isso hoje, para 100% da população entre 8 e 14 anos, a vacina do HPV, em 30, 40 anos a gente não está mais conversando sobre câncer de colo de útero. E não deixando de lembrar aqui que o uso do preservativo, né, também é fundamental. Eu acho que ele é mais importante do que qualquer outra coisa, porque a gente está falando em HPV e câncer de colo de útero, mas existem muitas outras coisas que a gente acaba evitando também com o preservativo. Então a tríade vacina, prevenção e preservativo, a gente consegue praticamente jogar em zero esse índice de câncer de colo de útero, que infelizmente a gente vê muito hoje em dia. Né? O senhor falou que tem uma idade aí para tomar essa vacina, mas depois dessa idade já não funciona mais? Na verdade, essa idade de 8 a 14 é uma idade que o SUS estabeleceu para pegar aquele grupo que ainda não teve contato sexual, então que pudesse proteger esse pessoal desde antes do contato sexual. Mas eu falo sempre no consultório assim, a vacina pode ser feita por qualquer pessoa. Não é porque eu tenho hoje 25, 30 anos que eu não faço vacina. Só que ela não vai conseguir fazer isso pelo SUS. Então atenção, hein? Se você ficou interessado sobre esse assunto, se você não tiver essa idade que o doutor está falando, entre 8 e 14 anos, os adultos ainda podem tomar e aí, de alguma forma a gente consegue se preservar. E acho que deve tomar, né? A gente fala em vacina quadrivalente, por quê? Porque ele pega os 2 vírus relacionados ao câncer e os 2 vírus relacionados ao condiloma, que são aquelas verrugas horríveis que aparecem. Doutor, me fala uma coisa, para as mulheres que estão querendo engravidar. Primeiro, a gente está num ano super complicado, né? É um ano de pandemia, mas a gente tem as mulheres que estão querendo engravidar, mesmo não levando em consideração o que está acontecendo. É um sonho e tudo mais. Qual é a importância, né, da medicina preventiva para essas mulheres que estão querendo engravidar? Em primeiro lugar, em relação à pandemia que você falou, eu estou orientando todo mundo a segurar um pouquinho. Porque assim, o cenário é nebuloso, o futuro é incerto, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, estou pedindo para que essas pacientes esperem um pouquinho mais, até que a gente tenha uma situação definida,
para tentar engravidar. O problema é que algumas não querem esperar e acabam, né, já tentando logo. Então, o que eu oriento sempre a elas é assim, quando for engravidar e a gente conseguir prever que está querendo engravidar, passar no consultório antes para ver se tem problema na tireoide, já tratar isso antes, ver se ela tem algum problema relacionado à glicemia, diabetes, alguma coisa, e tratar isso antes, fazer toda a rotina laboratorial, fazer os exames, fazer as vitaminas que precisam ser feitas, por exemplo, falando em medicina preventiva, o uso do ácido fólico na pré-concepção, para evitar defeitos do sistema nervoso central do feto, fundamental, reposição de vitaminas, de ferro, essa coisa toda. Eu sempre encaminho minhas pacientes para o dentista antes de engravidar, para que ela possa fazer um bom tratamento, tirar todos os focos que tiverem do ponto de vista odontológico. Então a gente acaba deixando o pré-natal da paciente de baixo risco, à medida que a gente faz todos esses exames preventivos e já prepara ela para a gravidez. Doutor, foi muito bom ter o senhor aqui. Eu quero agradecer. Foi rápido? Rapidíssimo. Eu quero agradecer muito o senhor por ter aceito o nosso convite para poder fazer parte desse programa. O objetivo nosso é trazer informação para vocês com médicos referência dentro da nossa cidade. E eu quero fazer o meu agradecimento especial. A palavra está com o senhor, para o senhor falar com o nosso beneficiário, com os nossos cooperados. Então, foi um prazer estar aqui. Queria dizer a vocês que a gente está à disposição para qualquer dúvida. Vamos lembrar que a medicina preventiva é algo fundamental. Os Estados Unidos enxergou isso na década de 80 e tinham muitos gastos em relação ao tratamento de doenças e enxergaram que a prevenção facilitaria muito isso. E graças a Deus a gente também está indo nessa questão. Cuidem das suas famílias, dos seus familiares, das pessoas que você gosta. E se Deus quiser, daqui a um tempo muito curto, a gente já está livre disso tudo. É isso. Obrigada, doutor. Eu quero agradecer você que nos acompanhou. Faço uso das palavras do doutor Gustavo Gurgel e eu espero que todos vocês estejam bem, fiquem bem. E para acompanhar esse material, ele vai estar disponível no Instagram, Facebook, YouTube, Deezer e Spotify. Um abraço e até breve.